On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. Você ouve a partir de agora Conte Outra, com Josi Conte. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore, c'est quelqu'un qui m'a dit. Alô, ouvintes da Rádio 94.7 FM. Vamos lá começar o nosso programa e falar de um termo bastante interessante, que é o bom senso. Ao contrário do que muitas pessoas podem pensar, o bom senso não é algo assim de pouco valor, não é a mesma coisa do que senso comum. O bom senso é uma grande qualidade e, como toda qualidade, é algo que devemos cultivar. Só para pensar um pouquinho nesse tema, né? O que seria o bom senso? O bom senso, gente, é uma grande característica de inteligência emocional. É usado por aquelas pessoas que têm a capacidade de chegar em um ambiente, de estarem em uma situação e conseguem observar o todo. Elas conseguem observar tudo o que está acontecendo, dão uma olhada em como as pessoas estão reagindo, de maneira geral, no que afeta cada um dos envolvidos que estão naquele ambiente, se for o caso. E, a partir disso, conseguem achar o bom e velho meio termo. E esse meio termo, para que ele serve? Ele serve para que haja um bom convívio, para que as pessoas se respeitem, para que os limites mínimos da boa convivência sejam sempre contemplados, para que as pessoas estejam bem juntas umas das outras. E por isso o bom senso é uma característica tão nobre. Ele é diferente do senso comum, porque o senso comum seria uma ideia assim, por exemplo, do que a maioria das pessoas estão pensando. Isso a gente chama de senso comum. Mas o bom senso, como eu falei, é uma capacidade analítica de se ajustar, de pessoas flexíveis, de pessoas resilientes. E por isso é algo tão nobre. A pessoa que tem a capacidade do bom senso, ela não tem a necessidade de se autoafirmar em todas as situações, de ficar se justificando demais, porque ela observa o que está acontecendo e aí ela vê se vale a pena ou não fazer considerações além do que já foi dito. Ela sabe que algumas vezes não precisa de mais nada a ser dito, ou ela também tem a segurança em si, muitas vezes, de saber que mesmo que ela ache que ela está certa, de que ela não precisa dizer mais, porque é de bom senso, é de bom tom até, que ela não diga algo que vá incomodar ao outro, que possa invadir o limite do outro. E aí eu quero contar uma historinha para vocês e depois eu digo o que isso tem a ver com o bom senso que eu estou comentando, que nós estamos pensando juntos. Há uma família onde é uma tradição todos os anos fazer um peixe na assadeira. Esse peixe, ele é um peixe grande e para que ele dê certo, a pessoa, né, desde lá da avó, já orientava na família que o rabo desse peixe deveria ser cortado. Então, segundo essa família, o peixe só fica bom se ele for feito exatamente naquela assadeira e com aquela parte específica do peixe cortado. E assim foi. A avó ensinou, né, como eles fazem isso, né, essa receita de família para a filha. A filha fez durante toda a vida, ensinou essa receita de família para a neta. E a neta, agora já adulta, não tinha exatamente aquela forma, né, aquela local onde era feito o peixe. E ela questionou, mas por que eu tenho que fazer exatamente dessa forma e cortar exatamente esse pedaço do peixe? E ela não entendia, para ela não fazia tanto sentido, mesmo tendo ouvido ao longo da sua vida que era assim que tinha que ser feito. E essa família, né, elas tinham uma grande dádiva, porque a avó ainda estava viva, né? Isso é uma coisa maravilhosa. E aí o que eles fizeram? Eles foram conversar com a avó e perguntaram para ela, né, vó, por que toda vez que a gente vai fazer esse peixe, a gente tem que cortar o rabo dele nesse lugar, porque senão ele não fica bom? E a avó,
ouviu, esperou um pouquinho, como que se estivesse pensando, meditando em algo, e de repente soltou uma bela gargalhada. Aquele tipo de gargalhada que só uma avó pode dar, sabe? Aquela cheia de sentimento e descontração. Após a risada, ela virou para a filha e para a neta e disse que não, que ela sempre orientou a cortar aquele pedaço do peixe, né, do rabo do peixe, porque senão não cabia na assadeira dela, né? E por conta disso, e era sempre, ela enfatizava muito isso, porque senão realmente não caberia na assadeira dela, e ela entendia que o peixe não ia assar bem, que poderia ficar cru. E essa era simplesmente a justificativa. A filha deu muita risada, inconformada, porque para ela gravou na mente dela que era uma necessidade, que era uma exigência, que era algo que não poderia ser modificado em hipótese alguma. Moral da história. Realmente, o peixe poderia ser feito de outra forma, né? O rabo poderia permanecer ou ser totalmente cortado, o peixe fatiado, seja como for. Ele não tinha que estar realmente daquela forma. Mas o bom senso nessa história, ele entra quando? Entra quando essa neta soube da verdade e não sentiu a necessidade de humilhar ninguém porque ela pensou diferente, não quis exigir que os outros fizessem diferente, não quis obrigar ou desfazer da opinião do outro. O bom senso, gente, é você perceber coisas que estão acontecendo e não necessariamente ter que interagir com elas. Porque bom senso, nesse caso, não era mudar a maneira como a receita era feita. Bom senso era respeitar a tradição familiar, né? Curtir essa novidade e tudo mais, mas em nenhum momento humilhar alguém ou dizer que alguém estava errado porque fez diferente ou porque teve um pensamento ingênuo. Bom senso é respeitar a verdade do outro, é respeitar o limite do outro. Essa é uma das maiores sabedorias que uma pessoa pode levar ao longo da sua vida. Então, na próxima vez, quando vocês, né, tiverem contato com uma história que pareça meio absurda, alguém falar alguma coisa que pareça para você bobagem, escute um pouco mais, deixa essa pessoa falar, entenda os motivos, porque assim como lá o rabo do peixe naquela forma tinha que ser de uma determinada maneira, por conta de uma tradição familiar, talvez essa outra verdade que você esteja escutando tenha sim também um motivo de ser. Talvez, inclusive, essa pessoa também esteja certa. A diferença é que, às vezes, a verdade de uma pessoa é diferente da verdade da outra. E isso que nos torna pessoas tão belas. E isso que nos torna múltiplos. E isso que nos torna únicos. Sabedoria para vocês, meus queridos. Muito bom senso. On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Você ouviu Conte Outra com Josi Conte. On tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit